Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nesse sábado. O Timão que enfrenta amanhã o Santos, hein? Jogo pra vencer. O jogo que o Timão vai com força máxima. Seguindo as informações do Vlad da ESPN. Comenta já e deixa seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou estar aqui 3-0 pro Corinthians. E será que o Memphis joga? Se liga nesse vídeo de informação aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, hein, nenhuma informação, ter mais enrolações. Bora pro vídeo. Vamos para o Corinthians. A sexta-feira foi de resposta do presidente Augusto Melo diante das notícias, inclusive policialescas dessa semana, né? Daquele caso Vai de Bet, uma possível ligação com contas ligadas ao PCC e também o caso de impeachment. O presidente corintiano falou sobre tudo isso. Alô, fãs de esportes, no Corinthians, o presidente Augusto Melo apresentou 3 novos diretores nesta sexta-feira em uma reformulação da diretoria, aqui mesmo na Neoquímica Arena. Mas o assunto principal foi em relação ao caso Vai de Bet. Nesta semana foi divulgado um relatório da Polícia Civil a respeito de supostas irregularidades na parte de intermediação do contrato do Corinthians com a antiga patrocinadora. Os valores em dinheiro teriam ido supostamente para contas de empresas ligadas ao crime organizado. Augusto Melo negou qualquer participação no caso e falou a respeito do processo, ao lado do advogado Ricardo Cury. Sempre deixei claro, eu não abro mão disso. Está na hora do futebol ser passado a limpo. Uma coisa que nós achamos positivo, né, e óbvio que eu estou falando em nome do presidente Augusto, é que apareceram novas pessoas, novos nomes, que ainda não foram ouvidos no inquérito. Nós temos a dúvida se a investigação vai seguir ou se o delegado vai encerrar agora o inquérito, né? No nosso modo de ver, como tem pessoas novas mencionadas, como disse o presidente Augusto aqui, a ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro. A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente Augusto não será indiciado. No dia 26 de maio está marcada a votação de impeachment do presidente Augusto Melo no Parque São Jorge. O advogado Ricardo Cury não descarta entrar com uma liminar na justiça para que a votação seja suspensa. Ele só pode ser retirado se comprovado o ato criminoso, ilegal ou omissão ilegal. Até agora não tem nada. Eles querem tomar o poder, falando mal do Corinthians, falando mal do presidente, manchando a minha família. Eles devem ter família. Será que eles pensam na família deles? Se eles tivessem no meu lugar, será que eles fariam isso? Será que eles iam aceitar alguém fazer isso? Mas a gente está aqui, cara, resistindo. Eles não vão me derrubar emocionalmente e nem financeiramente. Porque eu sou corintiano, cara, e corintiano é isso. É sangue na veia, é coragem. E é coragem para tirar o Corinthians dessa situação, e nós vamos tirar o Corinthians dessa situação. Muito bem. Eu quero saber de você, Elton, quanto essa crise política pode interferir no gramado, no time do Corinthians, neste momento 10º colocado do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, lá na zona do rebaixamento, 19º. Edu, a gente fala do Corinthians nesse aspecto, fora do campo, há mais de um ano. E o Corinthians conseguiu, pelo menos aí, aos trancos e barrancos, fazer uma temporada passada de alívio, né, por ter conquistado uma vaga na Libertadores ano passado. Conquistou o título estadual esse ano e não era colocado como um dos favoritos. E tem aí a expectativa de passar de fase na Sul-Americana, de fazer no Campeonato Brasileiro tranquilo. Eu acho que as comissões técnicas, porque agora no plural, né, saiu a família Dias e agora assume Dorival Júnior, tem blindado bem esse elenco. Acho que o elenco tem olhado com um pouco mais de tranquilidade para o campo, porque a preocupação no campo também é muito grande, né? De o time ter uma consistência, de brigar também na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, de não ser uma decepção na Copa Sul-Americana como estava parecendo ser. Eu acho que tem impactado pouco. Eu acho que impacta mais no reforçar o elenco, em você ter uma sustentabilidade financeira para que o elenco não fique preocupado tanto assim com questões salariais, atraso de salário, instabilidade também a quem você se reportar, né? A quem você procurar dentro do clube. Tem o Fabinho Soldado, que é um cara que também tem ajudado muito, né, nesse sentido. Eu acho que o impacto tem sido menor. Eu acho que o impacto é maior institucional. Essa instabilidade política do Corinthians traz um impacto institucional muito grande.
porque você perde credibilidade no mercado, você acaba não tendo um poder de negociação tão grande assim, porque o clube não mostra ser confiável do ponto de vista da diretoria, então acho que isso impacta bastante. No jogo, pelo menos o que a gente tem visto, é os jogadores sendo profissionais, e as comissões técnicas também. No Brasileiro, o Corinthians vem de derrota pro Mirassol, o Santos do empate com o Ceará naquele jogo no Allianz Parque, que já mostrou alguma evolução, o Santos, né? Então, vamos ver o trabalho do Kleber Xavier numa semana de treinamentos. Então, vamos ver o que acontece nesse clássico alvinegro. E o Augusto Melo parece mesmo perder muita força política, tanto que os diretores estão saindo do clube, né? Sim. Bom, tá aí, então, Augusto Melo também muito pressionado, André Kfouri, e como tudo acaba sendo política, ele tem, sim, enfraquecido muito politicamente dentro do Corinthians, e aí, sem força, a possibilidade da votação do impeachment ser desfavorável ao Augusto Melo é muito grande, né? Também já foi abandonado pelo poder, um processo muito parecido. O presidente do Corinthians também está solitário. Prova disso é que, com as mudanças todas que ele fez em menos de 2 anos, 1 ano e meio o período dele no comando do Corinthians como presidente, ele já fez tantas trocas de diretorias, ele já mudou tanto a equipe de trabalho dele, que a minha impressão é que não tem mais ninguém do grupo com o qual ele chegou ao poder e começou a trabalhar. Trabalhar é uma palavra que a gente usa de maneira gentil aqui. Essa entrevista de hoje, ela é constrangedora em vários sentidos, em vários momentos. Ela é absolutamente inaceitável em outros, como, por exemplo, quando ele menciona o tamanho da dívida e ele diz, não é meu, isso não é problema meu, não vou aceitar, porque o meu superávit... Então, parece que passa pela cabeça do senhor Augusto Melo que quando ele se tornou presidente do Corinthians, a história começou junto com ele. E ele não tem nada a ver com a dívida que já era gigante antes dele chegar e só aumentou desde que ele chegou. Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade com o pagamento dessa dívida, com os juros, com os credores, com as possibilidades de punição que o Corinthians tem, com os problemas na justiça decorrentes de quem não paga a dívida, etc, etc, etc. Então, absolutamente irresponsável a declaração, embora não surpreenda ninguém. No final das contas, ele falou por horas ali, e o que ele quer fazer parecer é que o Corinthians é o clube mais bem administrado da história do futebol, que não existe nenhum clube tão bom, tão bem administrado quanto o Corinthians nesse momento, que ele é um presidente absolutamente competente e quase que um abnegado que morre de amores pelo Corinthians e está ali dedicando a sua vida, e que tudo que está acontecendo ou são mentiras ou são perseguições pessoais e ou políticas a ele dentro do clube. Agora, quando ele diz eles não vão me tirar, quem são eles? Quem são? Porque parece que eles são muitos, né? Porque, de fato, o que se diz dentro do clube é que não há como reverter o processo de impeachment. E eu não vou entrar na discussão jurídica mencionada pelo advogado do presidente do Corinthians sobre o que diz a lei para que ele seja retirado do cargo em caso de indiciamento ou não, enquanto não for condenado, trânsito em julgado, etc. A questão que eu faria, se pudesse, fica bem para um clube ter um presidente indiciado, sendo investigado, mesmo que o julgamento ainda não tenha acontecido, o caso não tenha terminado com a culpa comprovada? O clube ganha com um presidente indiciado num critério que envolve crime organizado, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc, etc, etc. Então, assim, este senhor, desde o primeiro dia, e feliz ou infelizmente, eu me lembro de ter dito aqui nesse programa, nas primeiras conversinhas de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer esse patrocinador, vamos isso, vamos aquilo, acabou a farra, etc. Quando começou isso aí, eu falei, esse senhor não tem a menor condição de ser presidente de um clube como o Corinthians. Nem de um clube de bairro pequeno, ele tem condições. E é o que nós estamos vendo aí, depois desse 1 ano e meio de pés pelas mãos e declarações constrangedoras, como as de hoje. Seguindo o Sport Center, tem rodada do Campeonato Brasileiro? Vamos passar então os jogos para vocês. Temos Ceará Esporte neste sábado, Vasco e Fortaleza e São Paulo e Grêmio. No domingo, Corinthians e Santos, Bahia e Vitória, Juventude e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Internacional e Mirassol. Muitos clássicos nesta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei para vocês que tá tudo parado em relação a reforços e não mudei não, tá? Tá tudo parado mesmo. Mas eu descobri mais um nome, tá?
Eu vi mais um nome aqui de um jogador que o Corinthians estava negociando e pediu para dar uma parada, tá? Esses jogadores, essas negociações podem ser retomadas depois desse tumulto todo. Quais são essas negociações? O goleiro Matheus Magalhães, não é? E outros jogadores que o Corinthians tem interesse. Esse é um deles, tá? Então, o Corinthians estava negociando o empréstimo do João Marcelo, atacante do Atlético Mineiro de 20 anos. É aquele mesmo que o Corinthians tentou contratar do Guarani no início do ano, depois do Campeonato Paulista, aliás, mas perdeu para o Atlético Mineiro, que foi mais rápido e contratou. Agora o Corinthians quer contratar ele do Atlético Mineiro. Cara, não dá para entender, né, velho? O cara era barato, dá para ter comprado ele do Guarani, né? Tá aqui do lado, o Atlético Mineiro vem, leva o cara, agora vai tentar contratar o cara por empréstimo do Atlético Mineiro. Porque lá ele não tá bem. É destro, né? 1,82 m. Eu peguei uns números aqui com o Klaus, né? Ele chegou no Atlético Mineiro, fez 7 jogos, nenhum gol, tá? Foi reserva em todos os jogos, somando a minutagem dos 7 jogos, atuou só 71 minutos, quer dizer, menos de uma partida. O último jogo foi na derrota por 3-2 para o Desportes Iquique, né? Pela Sul-Americana, jogou só os 5 minutos finais do jogo, entrou no lugar do Rômulo, zagueiro, né, para tentar um empate no desespero. Veio do Guarani, onde ficou 2023 e 2024, aí você lembra bem, fez 9 gols em 13 jogos no Sub-20, foi bem na Copa São Paulo, eu lembro, e subiu para os profissionais. Fez um jogo no profissional, voltou para o Sub-20, enfim, na formação dele passou por Monte Azul, Rio Preto, Barretos, Atlético Tubarão do Paraná, Tanabi de São Paulo, antes de chegar ao Guarani. Tem contrato com o Atlético até dezembro de 2029, tá? O Corinthians tem ele na lista, estava conversando para contratar, mas mandou parar tudo, beleza? Quando voltar, esse nome aqui vai estar na lista. Não anima muito não sei vocês, tá? Deixa o Memphis Depay, que sofreu um entorse no tornozelo direito, tá tratando. Ele vai jogar contra o Santos? Cara, o Corinthians ainda não chegou a essa conclusão, então por isso eu não posso cravar para vocês. O que eu posso cravar é que o jogador quer jogar. Tá? Ele quer estar em campo contra o Santos no próximo domingo. Aí dá para ver que não é mimimi do cara, realmente ele sofreu uma lesão, né? Porque tinha gente desconfiada, né? Que ele erra a cavada, depois sofre uma lesão na segunda-feira. Vocês também, né? Enfim, é um monte, né, de teorias da conspiração. Mas uma fonte bem segura, tá dentro do clube, inclusive jogadores me falaram que ele quer jogar, ele falou que quer jogar, quer estar em campo. Só que não vai depender dele. Não é somente dele, né? O departamento médico, o departamento físico do Corinthians precisa liberar, a comissão técnica do Dorival Júnior precisa liberar, né? Às vezes eles vão entender que o Memphis não está 100% e não pode colocar o jogador em campo, então aí não tem condição, né? Mas se depender, presta atenção no que eu vou falar, né? Pra você ver que é bem diferente do Neymar, que aqui o adversário é o Santos, o Neymar não vai estar em campo, não volta, isso, né? Se depender do Memphis, ele joga domingo, só que ele pode entrar em campo e não vai estar 100%, claro. Agora, vamos ver como que vai terminar essa história. O Corinthians está avaliando, né, se coloca ele em campo ou não, como é que vai esperar até o sábado, né, para saber se ele vai ter condições para o jogo no domingo. Ainda o Corinthians quer esperar um pouquinho mais, já que ele está com vontade, quer jogar, o Corinthians quer, né, fazer mais um trabalho no sábado para colocá-lo em campo no domingo. Quer dizer, a expectativa você pode ter, tá? Esperanças do Memphis estar em campo. Ranieri, esse vai estar em campo, tá? É um quadro mais tranquilo e deve estar, né, presente na partida. Depois a gente fala para você uma provável escalação, né, do Corinthians, porque depende do Memphis, depende do Ranieri. Enfim, volta Félix Torres, né, pelo amor de Deus. O Anchileri volta na lateral esquerda, o Bidu que foi bem. Nós vamos, né, trazer isso para vocês no Café da Fiel. Se quiser esboçar rapidinho, o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho, André Ramalho, o ministro da Educação, e o Anchileri. No meio campo, né, se o Memphis jogar, vão ser 2 linhas de 4, então a linha de 4 pode ser com Carrídio, com Martínez, né, com Ranieri e na esquerda o Michael, o Bidon, enfim, não sei como que ele vai fazer, tá? E lá na frente o Memphis e o Yuri. Então tem que ser uma linha de 4. Carrídio, ele gosta muito do Michael, né? Então pode ser Ranieri, Martínez, Ranieri e Michael na esquerda. Não sei se ele vai fazer isso, o Michael tem saído com a bola. Enfim, ou o Bidon na esquerda e o Martínez no banco. Acho que ele deve pôr o Bidon na esquerda, aí põe o Martínez no banco e o Michael e o Ranieri de volantes. Talvez seja esse o time do Corinthians para enfrentar o Santos. Então é isso, Fel, cara.
Mano, tem jogo amanhã contra o Santos, um clássico que é importante pro Corinthians aí vencer e tentar dar um gás, né? E, cara, essa entrevista do Augusto Melo aí, essa coletiva, mano, que negócio constrangedor, cara. É sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras. Ah, semana que vem vai ter novidade, aquelas coisas. Ah, o corintiano tá feliz, temos o melhor time, temos um time competitivo, não sei o que lá, a melhor receita do país, cara. Infelizmente não dá mais para o Augusto Melo. Eu não queria que fosse assim, eu queria que ele ficasse. Claro, se ele fosse um bom presidente, fizesse o básico do básico, mas, cara, ele pisou muito na bola. Então, realmente, eu acho que chegou. Acho que daqui uma semana ou duas vai ter a votação do impeachment. Acho que realmente ele vai deixar o Corinthians. Então, falar sobre o jogo amanhã, cara. Vamos ver se o Memphis vai jogar, hein? Porque o Memphis jogando já dá outra cara pro Corinthians. Vai ser o Memphis ali, o Yuri Alberto. E talvez, cara. O Memphis jogando ou não, eu acho que o Dorival vai escolher o Romero para jogar. Se o Memphis jogar, vai ser aquele esquema lá. A Yuri, Memphis, vindo um pouco para a esquerda, para dentro, e o Romero na ponta direita, ou na ponta esquerda, né? Ele tem utilizado o Romero na ponta esquerda ali, né? Então, e se o Memphis não jogar, vai ser Memphis e Romero, vai ser Yuri aberto e Romero no ataque. Então o Dorival, não sei, cara. Parece que todos os técnicos amam o Romero, cara, não é possível. Então, claro que o Romero faz esses golzinhos, só que não dá às vezes, cara. O Romero, ultimamente, tem deixado muito a desejar, cara, assim como todo o time do Corinthians, mas o Romero irrita poucas vezes, cara. Mas também eu vou concordar com quem falar, mas não tem que colocar. Vai colocar o que? O Thales Magno, tá jogando nada. Vai colocar o Hector Hernandes, que, cara, mal pega na bola. Então, é complicado. Mano, a parte defensiva é complicada, a parte do ataque, cara, ano passado o time aí tava redondinho, mas não sei o que aconteceu. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, uma informação. A gente posta vídeo aqui todos os dias, pós-jogo, pré-jogo, notícia urgente, tudo que o corintiano quiser ouvir, tem aqui no canal pra você. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!